Olá! Começamos mais uma edição ao vivo do Domínio Público pela TV Câmara NH. Neste espaço, os nossos convidados debatem temas de interesse da comunidade de Novo Hamburgo e da nossa região. E neste encontro, estamos recebendo os vereadores Betinho dos Reis, Felipe Cumbrão e Nasson Luciano. Você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416. Boa tarde, senhores. De novo, me sinto gratificado em recebê-los aqui. Vamos começar as apresentações pelo nosso vereador Betinho dos Reis, que nós temos aqui a honra de estar. Boa tarde, telespectadores. É uma honra estar participando desse programa, participando das sessões da Câmara de Vereadores. Pela segunda oportunidade, esta é a segunda oportunidade que eu tenho de estar na Câmara de Vereadores, e nessa minha segunda passagem, dois projetos muito polêmicos, que deram bastante debate. Um que foi a Lei das Diretrizes Orçamentárias, né? E ontem o Código Tributário, que com a compreensão de todos os vereadores foi aprovado pela maioria dos vereadores e que terá muito impacto positivo na vida da nossa cidade. Mas a gente vai falar na sequência. Vamos falar logo mais. Isso. Mais uma vez, vereador Felipe. Uma alegria estar aqui, né, com os ouvintes, com os telespectadores também, né, da TV, também ao lado do vereador Nasson Luciano, meu colega, nosso vice-presidente, nesse momento presidente em exercício, e aqui, como gosto de chamá-lo, nosso secretário vereador, ou vereador secretário, Betinho dos Reis, também nesse momento atuante, estando aqui conosco. Eu digo assim, atuante em todas as situações, né, nos debates, aqui mesmo, né, na questão dos projetos, e vamos ao debate. O vereador Nasson Luciano já é a segunda vez também, a sua também, mas ele foi o estreante, né, no domínio público. Então, desses, né, já passamos por 7 programas, vereador, desde o seu último. Cumprimentar então, né, o Jaime, o nosso mediador dos trabalhos, também os colegas de mesa, o vereador Felipe, o vereador secretário Beto, né, que muito nos honra também com a sua presença. Pessoa muito experiente aí no serviço público, tem uma larga experiência para compartilhar aqui também com os vereadores, e acho muito prudente e muito oportuna a participação dele aqui na Câmara também, porque sempre esteve lá no Executivo, né? Então agora tendo um contato mais do lado do Legislativo, acredito que isso vai ser positivo também, para que ele tenha um olhar mais solidário do ponto de vista da Câmara de Vereadores, e eu cumprimento também os nossos telespectadores da TV Câmara, o pessoal que nos acompanha pela internet, né? Sempre uma alegria e uma satisfação poder participar da programação da TV Câmara em geral. A gente sabe desse importante espaço de comunicação com a comunidade. Obrigado, vereador. Senhores, foi votado ontem, em segundo turno, mudanças no Código Tributário Municipal, propostas pelo Executivo. O projeto, que vai à sanção da prefeita Fátima Daut, estabelece alterações quanto à cobrança e isenção de diferentes tributos, que vão desde taxas de licença, fiscalização e serviço até o imposto sobre transmissão de bens imóveis e intervivos, o ITBI. A matéria cria ainda as taxas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, substituindo a taxa de coleta domiciliar e revisando a base de cálculo do Código Tributário. Bom, a pergunta que faço aos vereadores é: qual foi o objetivo de reformular, né, esse Código Tributário e esse impacto que vai dar, que o senhor já tinha iniciado na sua apresentação? Isso. Principalmente, essa reformulação do Código Tributário serve para adequações à legislação federal. A Lei 157 de 2016, lá em março de 2016, estabeleceu regras para todos os municípios do nosso país quanto ao ISSQN, retirando de vários serviços a isenção do imposto e criando uma taxação mínima de 2% na base de cálculo dos impostos. Essa lei, ela serviu para basicamente terminar com a guerra fiscal que existia entre os municípios do país, porque os municípios brigavam, captando empresas, brigavam no bom sentido, oferecendo alíquotas ínfimas, alíquotas muito pequenas, para atrair as empresas para os seus municípios. A Lei 157, é uma lei federal, ela estabeleceu uma alíquota mínima para todos os municípios
e retirou a possibilidade de isenção de vários trabalhos, de vários prestadores de serviço. E a nova legislação que a gente que apresentou e que votou essa semana em 2 votações na Câmara de Vereadores, ela veio a se adequar a essa nova legislação federal. A principal mudança que teve nessa lei e que vai trazer impacto aos cofres públicos e não aos prestadores de serviço diz respeito à legislação, à taxação dos cartões de crédito, operações de leasing e operações de plano de saúde, que agora, a partir dessa nova legislação, passam a ser tributadas no município onde o serviço foi prestado. Antigamente, a gente ia num banco, assinava um contrato de leasing no banco e não via que lá embaixo estava escrito Barueri, ou estava escrito Franca, ou estava escrito São Paulo. Pois bem, o imposto que era cobrado dessa operação feita no banco aqui em Novo Hamburgo, o imposto ia lá para essa cidade. Hoje, a legislação federal, ela obriga que esse tributo fica no município onde a operação foi realizada. Vai ser assim com cartão de crédito, vai ser assim com as operações de leasing e vai ser assim também com os planos de saúde. Essa é a maior alteração que teve no Código Tributário referente ao ISSQN, que não traz impacto nenhum para a população, porque a população já pagava, todo contribuinte já pagava imposto nessas operações de crédito, só que esse imposto ia para outras cidades. Ou seja, agora ele retorna... Agora ele vai ficar em Novo Hamburgo. No município. Exatamente. Perfeito. Vereadores, a gente teve essas 2 votações que foi objetivamente votado o código, que seriam as sessões extraordinárias. Por que foi tomada essa decisão e em que momento? Até para explicar para o nosso telespectador. Só para complementar aquilo que o Beto vinha dizendo, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de subir imposto ou criar novas regras ou novas alíquotas ou tributar serviço. O político não faz isso com prazer, com satisfação. Só que é importante dizer para as pessoas que o município de Novo Hamburgo, o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil como federação não é uma máquina de fabricar dinheiro. Ele vive daquilo que ele arrecada. E os serviços públicos que são oferecidos, sejam eles de maior qualidade ou de menor qualidade, eles têm que ser custeados com a receita. E essa receita é proveniente da arrecadação de impostos. Então, embora isso não cause satisfação em nós, é preciso também fazer um reajuste na defasagem da cobrança desses impostos, entende? Então, assim, eu vejo muitos discursos, né, em torno disso nesse momento, inclusive alguns muito demagógicos. Agora a verdade precisa ser dita para as pessoas e ela tem que ser enfrentada de forma vertical, horizontal e não maquiada e não tangenciada ou vamos dizer assim, desvirtuada, né? Então, eu ouvi falar muito da questão do lixo e da iluminação pública, por exemplo. Bom, se pretende aqui em Novo Hamburgo fazer uma remodelação que vai trazer muitos benefícios, né? A gente vai implantar aqui, por exemplo, a iluminação com LED, que tem uma durabilidade muito maior, uma manutenção muito menor e uma iluminação muito melhor, né? E isso vai custar dinheiro e precisa ser pago. Junto com isso, vai vir o cercamento eletrônico, com as câmeras de vigilância. Junto com isso, vai ser disponibilizado o sinal de Wi-Fi gratuito. Vai ser custeado pela taxa da iluminação pública. Então não adianta nós reivindicar direitos, melhorias, se nós não viabilizar a implantação disso economicamente. Então, é preciso desmistificar algumas coisas, porque na hora de fazer o discurso bonito, político, para arrumar voto e enganar as pessoas, é tudo válido. E daí, na hora de fazer, aí vem, porque isso, porque aquilo, é o que eu tenho dito. O estado do Rio Grande do Sul está quebrado há horas. Próximos candidatos a governador serão
os salvadores da pátria, vão resolver tudo, mas quando sentar na cadeira, porque fulano deixou uma dívida, porque ciclano fez não sei o quê, porque Beltrano inviabilizou não sei de onde. Não, mas que digam isso desde agora, então, para que o povo não seja iludido de que vai chegar o que resolve tudo, e aí depois que senta, com perdão da expressão, chulabundinha na cadeira lá, não pode resolver, por causa disso, mas que diga desde agora, então, os compromissos difíceis que vai ter que encarar, né? Eu acho que não tem mais espaço na política como um todo para estar dizendo meias verdades, só quando é conveniente para governo A, B, C ou D ou para partido A, B, C ou D. Aqui, ó, que ninguém tenha compromisso com o partido A, B, C ou D, mas que tenha com as pessoas, que tenha com o cidadão de Novo Hamburgo. E eu quero deixar isso muito claro, porque tem uma série de distorções, viu, Beto, nas redes sociais, nos veículos de comunicação, e isso também não é salutar para o debate. Eu acho que a gente tem que debater, tem que discutir, mas tem que deixar as coisas muito bem claras, para que as pessoas entendam o porquê das coisas, né? Então faço essa contribuição para que as pessoas, né, estejam cientes daquilo que nós fizemos ontem, né? E isso, de fato, vai representar na prática, a partir do ano que vem, o oferimento de mais receitas para o município, para que ele possa gerir melhor essas receitas e possa transformar isso na prática do dia a dia do cidadão em melhores serviços. Antes de dar a fala do vereador Felipe Cumural, a questão de nós hoje termos escolhido, né, aproveitando a presença do vereador Betinho, né, na nossa casa legislativa, o objetivo do programa era justamente trazer um tempo maior para discussão, já que o plenário tem todas as questões formais e ali, em função do rito, às vezes vocês não têm condições de esclarecer muito bem, até porque sempre tem um ponto, tem um contraponto. Então, o objetivo hoje é a gente trabalhar a questão, né, do novo Código Tributário, ou desse Código Tributário alterado, né, em 2 blocos. Né? Então, desculpa só essa pequena interrupção, vereador Felipe, era apenas para a gente esclarecer. E também eu gostaria de, em um momento, vocês explicassem, né, porque aí a questão formal do rito, que teve que ser votado ainda neste mês. Bem, sobre o Código Tributário e toda a apresentação que o Executivo fez aqui para nós, e de fato a votação nessas 2 sessões extraordinárias, é dizer que tem realmente muitas coisas que são amargas, que são difíceis às vezes. Agora, a crítica só é gerada com quem faz, só é gerada com quem encaminha, com quem realiza esse debate e quando os projetos de fato são votados aqui, aprovados ou não, no caso agora aprovado. Então, é importante que as pessoas saibam que quando, e isso tenho visto são 10 meses de mandato, de que vários os encaminhamentos ou até os avisos que o Executivo já deu, nós vamos levar a questão do plano de carreira dos professores, nós vamos trabalhar a questão dos guardas municipais, e aqui, eu e o vereador Nasso, nós vimos o projeto que veio, precisou alterações, e qual era a nossa maior preocupação? O Executivo iria realizar, iria fazer essas alterações e no retorno fez e colocou, conseguimos fazer essa construção entre todos e não é, como falou o vereador Nasso, em benefício de algum dos vereadores aqui ou dos nossos partidos. É de fato, em serviços, a gente sabe que quando a Guarda Municipal, por exemplo, tiver essa equiparação, essa melhoria, né, dentro dos seus salários, dentro do seu... Ela vai ter, assim como outros encaminhamentos que foram realizados, a melhoria no serviço depois, né, pro cidadão. Quer dizer, isso vai de fato para os guardas, vai de fato para as pessoas que que recebem esse serviço. E outras situações aqui já encaminhadas, né, da importância de debater, mas ao mesmo tempo de onde que vai vir o recurso para isso, né? Quando isso é aprovado, quando nós votamos a questão da equiparação também dos enfermeiros, técnicos, né, de enfermagem. Uma outra situação importante, quando vai voltar o plano de carreira dos professores, também a gente sabe que tem um custeio de tudo isso, tem um custeio. E é difícil e é amargo muitas vezes falar, debater sobre isso,
Agora, é necessário. São questões que quando a gente aprovou aqui, porque realmente nós tivemos não só aquelas 3 horas em que houve esse diálogo entre os vereadores e o executivo e os vereadores, né? E ontem nós tivemos uma aprovação quase que unânime, né? De oposição, de situação, de pessoas que na vereança viram a importância dessas, como outras que certamente virão, né? Outras reformas, mesmo já foi debatido aqui a questão de um recadastramento dos imóveis, né? Das áreas, a regularização que foi feita em governos anteriores, em alguns pontos, que foi muito bom e que agora também o Executivo quer dar, nós trabalhamos isso aqui também, quer dar o andamento, porque assim o cidadão, nós não podemos ter essa prática sempre de que, bem, eu enquanto cidadão, é difícil trabalhar isso, mas assim, que eu enquanto cidadão queira os serviços e ao mesmo tempo não vá pagar por isso. Então, por exemplo, eu tenho esses dias uma demanda que trouxeram para nós e fomos a um local. Nós precisamos aqui de uma melhoria na rua, nós precisamos de saneamento, não tinha saneamento, mas antes disso, qual era a informação? Era um lugar que nem tinha a regularização fundiária ainda. Então, é difícil, né? É difícil trabalhar isso, é difícil enquanto não só legislativo. E a gente vê isso. Agora, a importância de tocar esses temas, de trabalhar isso e de fazer as coisas andarem, porque como falamos ontem, né, isso são debates, são projetos, são coisas que a longo prazo as pessoas vão ver tanto as melhorias e nós vamos estar acompanhando, cobrando, solicitando ao Executivo todos os momentos que virem essas demandas para nós, sejam às vezes algumas que podem ser muito pontuais, como é ali uma situação numa rua, como outras mais amplas, que a associação de bairro defende, né, que os moradores, que lá um abaixo-assinado é realizado para levar e para reivindicar aí essas melhorias. Agora não tem como, sem alguns avanços, inclusive, nessa área, e só ainda para, de fato, muitas leis que vêm a nível federal e que têm que ser acatadas, né? Não só pelo Executivo, quanto pelo Legislativo. Eu acho que a questão de ordem aqui fica com o vereador Betinho, que pediu primeiro. Não, só para esclarecer e explicar a tua pergunta, já me esclarecer aos telespectadores, o porquê das duas sessões em regime de urgência. Esta lei do Código Tributário, ela tem que entrar em vigor dia 1º de janeiro. Para entrar em vigor dia 1º de janeiro, ela tem que ser sancionada 90 dias antes que ela entre em vigor. Então, a data máxima para publicação da lei é amanhã. Então, por isso que os vereadores entraram no entendimento com o Executivo de convocar 2 sessões extraordinárias para cumprir o rito da Câmara e votar essas 2 matérias, dando condições que ela fosse publicada dentro do período da noventena, né, 90 dias antes que ela entre em vigor. Perfeito. Questão de ordem agora, Não, eu ia justamente esclarecer isso que o Beto traz com muita clareza. Ia dizer dessa necessidade de se fazer a reunião extraordinária e deixar claro para as pessoas também que as extraordinárias aqui são gratuitas, os vereadores não são remunerados como em outros municípios que recebem valores extras por sessões extraordinárias. Então deixar isso muito bem claro, porque para falar mal dos vereadores, dizer que ganham demais, isso e aquilo, todo mundo enche a boca. Então quando a gente tem a oportunidade também de esclarecer as coisas nesse sentido, acho que as coisas têm que serem bem esclarecidas. Aqui os vereadores ficaram ontem, né, em sessão extraordinária aí, já passando, quase chegando perto das 21 horas e não tiveram nenhuma remuneração extra. E não estou aqui reclamando, estou dizendo que a gente fez com muito gosto, com muito grado, faremos quantas forem necessárias, né, desde que isso surta benefícios para o povo, mas dizer que não recebemos nem um centavo a mais por isso. Para colaborar. E que já tivemos também outras, ainda no início do ano, né, da reforma encaminhada pela prefeita, então durante o recesso, e de fato, apesar de que realmente acaba ficando mais extenso quando são 4 numa semana, mas no nosso trabalho é uma alegria estar participando e de todo esse debate mesmo, que às vezes é um pouco talvez até polêmico, mas isso faz parte também da política, e
e como disse o vereador Nasson, sem remuneração a mais por isso. Só para colaborar com essa tua observação, Nasson e Felipe, enquanto eu estava de secretário, nós promovemos uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, com todos os técnicos da Prefeitura, onde teve a presença quase da unanimidade dos vereadores, da totalidade dos vereadores, onde foi uma reunião com mais de 3 horas de duração, onde se discutiu artigo por artigo do Código Tributário e os vereadores ficaram praticamente, eu acho que saímos daqui umas 23 horas, onde os vereadores também não receberam um centavo a mais pela participação nessa reunião. Sim, ou seja, né, as discussões, embora o código tenha sido aprovado em sessões extraordinárias, essas discussões foram antecedidas de muitas outras reuniões. É isso que tem que ficar bem claro, acredito, até porque a votação ela é um exercício final de um processo de discussão dos projetos. E nós temos, inclusive, as notícias no nosso portal com as informações dessas reuniões, né? Então basta consultar o nosso portal que lá estão todas as informações. Aproveitamos para lembrar ao nosso telespectador que para participar do programa basta enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, pelo número 919-3880-416. Você também pode participar, obviamente. Agora eu vou pedir nós entrarmos em um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que, em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras às 10h30 da manhã, nas terças ao 12h30 e nas sextas às 8h30 da manhã. Não é necessária a requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha. Previna-se. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Domínio Público, com a participação dos vereadores Betinho dos Reis, Felipe Cumbrão e Nasson Luciano. Bom, senhores, neste bloco, então, retomamos as discussões sobre as alterações no Código Tributário Municipal e as perguntas agora vou lhe fazer no sentido de ser bem objetivo. Muda alguma coisa para o empreendedor do município? Para o empreendedor do município, não. Porque a taxação do ISSQN, como a gente já comentou no bloco anterior, ela se dará basicamente em cima dos cartões de crédito, operações de marketing, de leasing e de planos de saúde. Para o empreendedor de Novo Hamburgo, não vai mudar nada. Tá? Muito se falou também em redes sociais do prejuízo que os clubes sociais teriam, porque foi noticiado que eles estariam perdendo a isenção no ISSQN. Na verdade, não está se alterando absolutamente nada
na legislação que diz respeito aos clubes sociais, que continuarão sendo taxados da mesma maneira que eram, ou melhor, são isentos. Todo serviço prestado pelo clube ao seu associado, ele é isento de taxação do ISSQN. E a questão da lei, que foi a Lei 157, a lei citada de 2016, ela tem um período que ela tem que ser respeitado. Existia, quando ela entrou em março, que os municípios teriam que aprovar essas mudanças no ISSQN, no caso? O ISSQN ele deve respeitar dois princípios, o da anualidade e o da noventena. Né? Então, como a lei federal ela entrou em vigor em 2016, os municípios teriam que, no exercício de 2016, se adaptarem, coisa que não foi feita lá atrás e nós tivemos que fazer agora. Mas é uma adaptação à lei lá de 2016, a 157 de 2016. Todos os municípios brasileiros vão ter que se adequar a essa legislação. No caso da nossa região, há alguma informação assim, dos outros municípios terem feito leis Eu soube de Campo Bom, que já atualizou o seu código tributário recentemente. E Campo Bom até tem uma situação bem particular, importante destacar, porque Campo Bom é a sede da GetNet, né? Que tem as operações de crédito do Santander. Vai perder muita receita com isso. Assim como Novo Hamburgo vai ganhar, porque vai passar a ficar aqui o recurso que é movimentado, Campo Bom, que recebia muito recurso do Brasil todo pela operação feita pelo Santander, vai perder, porque ela era uma sede, assim como Barueri e outras que o Beto citou no bloco anterior. Campo Bom vai perder. Então, por isso, precisou fazer também a readequação para poder, de certa forma, recuperar um pouco daquilo através, né, de outras operações que iam para outros municípios. Né? Então, tem casos em que favorece, tem casos em que prejudica, mas E de que forma essa guerra fiscal acontecia, já que, por exemplo, a GetNet se instalou em Campo Bom? Por que ela não se instalou em Novo Hamburgo? Porque a legislação federal permitia aos municípios estabelecer quanto eles cobrariam de imposto. Benefícios fiscais, Benefícios fiscais. Sim. Então, a Campo Bom taxava, não sei a quanto, mas vamos exemplificar aí, a 1%, e Novo Hamburgo está taxando a 13%. Então, essa empresa vai se estabelecer em Campo Bom pelos benefícios fiscais que a Prefeitura de Campo Bom está dando. Então, hoje, essa legislação federal, ela veio exatamente coibir essa guerra fiscal entre os municípios. De que forma isso é bom e positivo para nosso município? De que forma isso... É porque normalmente os municípios maiores têm mais despesas, né? Então eles precisam arrecadar mais em tese. E tu estabelecendo um padrão para todos, tu consegue, em situação de igualdade, oferecer melhores condições. Porque pode ter certeza que quando uma empresa olha para o Vale dos Sinos, o primeiro município que ela pensa é Novo Hamburgo, pela estrutura, pela logística, pelo nome da cidade. Só que daí ela começa a avaliar os custos. Daí ela enxerga, por exemplo, nos municípios menores vizinhos, nós vamos estar do lado de Novo Hamburgo, mas vamos pagar menos. Então, dessa forma, tu estabelece, né, condições de igualdade. Então, é aí onde nós vamos poder, em condições de igualdade, atrair, né, investimentos e empresas e, consequentemente, gerar emprego e renda para o nosso povo. Né? Bom, pergunta também era a questão de quem estava sendo taxado e quem não estava sendo taxado e agora vai ser. Né? Por quê? No caso... A resposta acho que já está, de certa forma, encaminhada. Jaime, telespectadores, é importante que a gente diga também, assim como o Nasson salientou, Campo Bom vai perder arrecadação, e vai perder muita arrecadação por conta da GetNet, mas Novo Hamburgo só pelas operações de leasing e cartões de crédito e planos de saúde deve dar em algo aí em torno de 12 milhões de reais num ano. A mais no orçamento do município. Ou seja, isso deixava de entrar entrar no município de Novo Hamburgo, ia para Campo Bom, ia para Barueri, ia para Franca, ia para São Paulo, em paraísos fiscais desse país. E hoje esse recurso vai vir para os cofres públicos sem onerar o contribuinte. Bom,
E no caso o senhor também falou quem permanece, quem perde isenções, né? No caso, as situações também não irão mudar. Não. Não há nenhuma nessa ideia. Tem muito. É importante ressaltar. Nós estamos só nos adequando à legislação federal. Houve uma emenda do vereador Issur, porque as entidades culturais, artísticas e afins, elas tinham uma isenção, que já tinha sido alvo de uma notificação do Tribunal de Contas do Estado para que fosse revista essa isenção, que já contrariava a legislação federal anterior. Mas a Lei 157, ela vedou expressamente isso. Então, nós não temos como dar isenção se é vedado pela lei maior. Então, foi retirado e mas são pouquíssimas empresas que perderam esse tipo de isenção de imposto, porque já não existia essa isenção em Novo Hamburgo. Bom, a gente tem falado muito no ISSQN, mas há outros impostos, como no caso do IPTU, que se gerou também uma discussão em função do tamanho da área, da taxa de recolhimento de lixo, em função do tamanho da área. Não sei se quem pode falar. Deixa eu falar primeiro, só para dar uma introdução, depois o colega Felipe, o colega Nasson podem colaborar comigo. Existe uma diferença entre imposto e taxas. Tá? A taxa, ela tem a natureza da contraprestação do serviço. Então, eu só posso cobrar, o município só pode cobrar uma taxa quando ele presta um serviço que vai fazer jus à cobrança daquela taxa. O município presta um serviço de coleta de lixo e manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Ele estabelece uma fórmula que seja divisível entre todos os contribuintes da cidade. E, então, ele implanta essa taxa. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos vendo o custo total do recolhimento de lixo e limpeza urbana da nossa cidade e nós vamos, dentro da capacidade contributiva do munícipe da nossa cidade, dividir essa taxa, para que todos paguem de uma forma democrática. Isso é muito importante, o que o Beto traz, a capacidade contributiva de cada um dos contribuintes. Por que isso é importante? Baseou-se isso na metragem, né, dos imóveis. E aí houveram alguns questionamentos. Mas se nós olharmos, na grande maioria, os imóveis maiores são de pessoas mais abastadas ou de famílias maiores. Isso faz com que se gere um resíduo maior. Por isso que essas pessoas vão pagar mais. Uma casa de 50 metros quadrados com 2 quartos abriga uma família pequena, né? E em tese, de uma faixa etária de renda menor. Em tese, essas pessoas produzem um lixo menor e vão pagar menos. Uma casa de 1.400 metros quadrados é de uma pessoa mais abastada, que tem uma família maior e, consequentemente, gera mais resíduos. Então, esta pessoa vai pagar mais. Foi só isso que se fez, né? Cobrar de forma diferente das pessoas que são, em tese, diferentes. E não sei, Felipe, quer colaborar? Não, eu deixo os colegas, daqui a pouco eu entro de volta no debate. E o que é muito importante que a comunidade saiba, falando especificamente da taxa de lixo. Hoje, todo o déficit que existe entre o que o município paga para os prestadores de serviço e o que arrecada com a taxa, ela tem que ser paga e coberta de alguma maneira. Se a taxa não cobre esse serviço, o município tem que pegar do imposto. E o imposto, na verdade, como ele não exige a contraprestação do serviço, como ele não pode ter nenhuma despesa vinculada ao seu imposto, ele serve para pagar todas as outras despesas inerentes ao município. Aquelas que dizem respeito à segurança, aquelas que dizem respeito à manutenção das praças, das vias públicas, aquilo que se aplica diretamente na educação, na saúde. Então, na medida que eu cubro esse déficit orçamentário que eu tenho, da diferença entre o que eu pago pelo recolhimento de lixo e o que a população
paga para a prefeitura, eu vou ter sim mais condições de oferecer melhores serviços para a comunidade. Essa é uma equação muito simples. O Nasson disse isso no primeiro bloco. Tem que ter coragem para enfrentar isso. O município tem que ter coragem para enfrentar e fazer gestão, uma boa gestão dos recursos públicos, para que tenha a condição de dar de volta ao contribuinte em serviços. E é essa a intenção que nós temos quando a gente começa a cobrar pelo aquele serviço que efetivamente é prestado. A água que a Comusa fornece nas nossas casas, ela é cobrada pelo consumo que a gente tem. O lixo, nós não conseguimos ainda pesar o lixo para saber cobrar do contribuinte o peso que ele produz de lixo. Mas nós estamos tentando chegar lá, fazer uma divisão democrática do custo do lixo para que a população pague esse custo para que os impostos sirvam realmente para as suas finalidades, que são custear os outros serviços públicos. Sim, no caso, falta dinheiro para os serviços essenciais como educação, saúde... Segurança, pavimentação, manutenção de praças. Sim. Bom, então estamos falando em incremento de receita também, né? Com toda certeza. E volto a dizer, nós não estamos aumentando o imposto, tá? Apesar da taxa ser um tributo, mas nós não estamos aumentando o imposto, nós estamos fazendo uma adequação do custo do serviço. Na verdade é uma atualização em cima de uma defasagem, né, Beto? Exato. Porque quando se previu essa cobrança há, 20 anos atrás, isso não foi atualizado, hoje está se atualizando e não adianta nós fugir muito disso. O município, assim como está fazendo Porto Alegre agora, vai ter que atualizar, por exemplo, as plantas dos imóveis e esse assunto polêmico e divergente nós vamos ter que discutir loguinho, sabe por quê? Tem lugares nobres aqui da cidade que quando a pessoa chega lá para comprar, quanto é que vale o teu apartamento? Vale 1,5 milhão. E sabe quanto eles pagam de IPTU? Sobre 400 mil, porque é o que consta lá no registro de imóveis, na planta da avaliação lá do imóvel, entendeu? Então, na hora de pagar o imposto não vale nada, mas na hora de vender para o outro vale muito. Então, isso nós vamos ter que enfrentar loguinho. E isso mexe principalmente com os bolsos dos poderosos aqui da cidade. Daí, aí não há o interesse, aí há a divergência, aí eles subsidiam a rede social, eles fazem um carnaval para falar mal dos vereadores, dos prefeitos, do secretário, do fulano e do Beltrano, entende? Então essas coisas assim a gente também tem que deixar bem claro isso. E esse é um assunto que mais dia menos dia vai vir à baila, né? Então é a capacidade contributiva, né? Aqui também, onde vale mais, paga mais, onde vale menos, e é simples assim. E a iluminação pública, de que forma vai ser impactado o contribuinte? A mesma lógica que se tem para a limpeza urbana, se tem para a iluminação pública. Hoje o contribuinte paga com base no que ele consome de energia elétrica. A partir de agora, o contribuinte ele vai começar a pagar pelo que a prefeitura paga para a concessionária. Então, o mecanismo de arrecadação é o mesmo. O município quer fazer investimentos, melhorar a iluminação pública, que nem o Nasson disse no primeiro bloco, trazer melhorias com as novas tecnologias que são colocadas à disposição, com LED, com Wi-Fi, com câmeras de segurança, fazer cercamento eletrônico da cidade, melhorar a iluminação da cidade, diminuir o custo da iluminação pública. E para isso precisa fazer investimentos. Para fazer investimentos tem que ter recursos. E os recursos a taxa vai ser proveniente da taxa, que é uma taxa específica para a iluminação pública que vai gerar recursos para aplicar especificamente nas melhorias da iluminação pública. Nós já estamos encaminhando, né, para o final desse segundo bloco, onde a gente vai esgotar já essa questão do novo Código Tributário. Não sei se ainda há uma necessidade de alguém que quiser se manifestar sobre os benefícios que vão trazer esse novo Código. Eu acredito que, de fato, primeiro, adequar também a leis federais, aqui não tem um apontamento mais à frente, porque a gente sabe o compromisso que a pessoa que está à frente do Legislativo, ou neste caso do Executivo, que hoje é a prefeita Fátima,
o compromisso e ter essa, com a aprovação do Código Tributário, com a adequação dessas leis federais, para que tenha o menos possível. Não dá para dizer que não possa ter algum apontamento, porque isso, às vezes... Sim, ontem foi falado, né, vereador, a questão da improbidade administrativa. Ou seja, mas que isso auxilie, né? Que isso auxilie pelo compromisso, né, que tem como prefeita. Também, como disse o secretário Betinho, o secretário, agora nesses dias vereador, a importância também de que possamos receber mais tributos, que esses tributos não fiquem apenas nos municípios de origem desses bancos, onde está a matriz, onde está, e também, como falei também anteriormente, através de serviços que o município vai poder realizar depois. Por exemplo, esse é um projeto grande de iluminação e eu acredito que toda essa ligação, essas lâmpadas LED e esse acesso à internet, ou até mesmo o cercamento eletrônico, que é um pedido, que é um anseio, tendo em vista como a questão da insegurança, os níveis de insegurança têm aumentado. Então isso tudo vai poder auxiliar e, bem, é um passo que a gente dá hoje. O Legislativo fez a sua parte, né? Agora o Executivo vai, pouco a pouco, vai ter a necessidade de implantar tudo isso e, de fato, melhorar aí alguns serviços também. Uma consideração final? Eu só ia dizer ainda sobre esse tema, viu, Jaime? Importante dizer o seguinte também, né? Discutir, por exemplo, o pacto federativo, que é uma discussão lá do governo federal, que é eles que têm que fazer, aí não há interesse, né? Que significa privilegiar os municípios com a arrecadação em vez de devolver tudo para a União, né? Ou quase tudo, porque a gente fica com as migalhas que caem de cima da mesa, né? Isso não há interesse, né? E eu fico às vezes assim, até revoltado com a atitude de alguns. Há poucos dias nós tivemos um aumento no ICM sobre um insumo básico para todos nós hoje, que é o combustível. E aí eu não vejo as pessoas revoltadas, né? Aí não tem problema nenhum. Nós já temos um dos ICMs mais altos do país. Ele foi aumentado. E aí as pessoas parecem que não, sabe? Há poucos dias atrás, nós tivemos uma reforma trabalhista que foi extremamente nociva para o povo pobre trabalhador aqui do nosso país. E aí não há mobilização nenhuma em rede social, com protesto e nada. Então é essa inversão de valores que eu gostaria de chamar a atenção para as coisas de fato importantes que impactam diretamente na vida das pessoas, não há mobilização. Daí o município vem aqui fazer uma readequação à legislação federal, né, uma defasagem de valores que precisa ser atualizada. Aí os caras vão para a rede social criticar vereador e dizer bobagem, entendeu? Então acho que o povo tem hoje muito acesso, né, à internet, à informação, né, se contamina um pouco menos com mídia direcionada aí das grandes redes, que tem muitos interesses escusos por trás da divulgação da informação, e vai por si só buscar uma opinião sua, né? E aí critica, e daí contribui, e daí aponta as dificuldades, mas faça isso com a sua cabeça e não influenciado por rede televisiva A, B, C ou D. Perfeito. Mais alguma consideração, vereador? Consideração final, então, eu queria dizer a toda a população de Novo Hamburgo que nós não estamos aumentando imposto. Nenhum artigo dessa reformulação do Código Tributário fala em aumento de imposto. Nós estamos cobrando do contribuinte aquilo que a prefeitura paga pela prestação de serviço, para que sobre mais dinheiro de imposto para poder investir mais em saúde, em educação, em segurança, em pavimentação das nossas estradas, nas nossas ruas e melhorias nas praças. Temos que falar isso, temos que repetir isso, porque, que nem diz o vereador Nasson, há uma grande confusão gerada por pessoas que têm interesse em denegrir a imagem do Executivo, que está havendo aumento de imposto. Não está havendo aumento de imposto. Nós estamos cobrando pelo serviço que estamos prestando. A população vai pagar pelo lixo aquilo que a prefeitura paga pelo lixo.
para sobrar recursos do impostos para aplicar em áreas prioritárias do município. Perfeito. O próximo bloco vai ser um pouquinho mais leve, né? Vamos tratar de um outro assunto. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Preconceito por ser mulher, preconceito por ser negra, preconceito por ser gorda e por amar um homem mais jovem. A vida me ensinou desde cedo que ser mulher não é para qualquer um. E foi assim que eu aprendi a lutar pelo meu espaço. Mulher sim, negra sim, gorda sim. Como muitos, eu podia estar aí, alheia a tudo. Mas se tem uma coisa que o preconceito contra as mulheres me ensinou, é jamais ser omissa. Hoje, mexeu com elas, mexeu comigo. Mexeu comigo, mexeu com todas. E você? Tá esperando o quê para começar a se mexer? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Pra gente, fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, fica zero! Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Domínio Público, com a participação dos vereadores Betinho dos Reis, Felipe Cumbral e Inácio Luciano. E nesta semana foi aprovado pela Câmara a criação do Prêmio Jovem Cientista Júnior por unanimidade em primeira votação. O projeto é da mesa diretora da Casa. E aqui temos o nosso vice-presidente em exercício da presidência, Inácio Luciano, e o nosso primeiro secretário, Felipe Cumbral. Bom, senhores, o que se busca com essa proposta, né, essa criação desse prêmio? Na verdade, o Executivo pode fazer muito na área da educação, na área da cultura, na área de incentivos, e muitas vezes nós temos grandes limitações aqui. Ao mesmo tempo, acreditamos, enquanto mesa diretora, que dentro dessas limitações, através desse projeto, nós vamos poder realmente, entre aqueles que são os premiados, aqueles que têm os melhores projetos, ou maiores, ou mais votados projetos aí dentro das suas, da comissão ali que julga, é um incentivo para que esses alunos possam apresentar também em outros locais. Afinal, essa é a discussão, inclusive, que muitas vezes, como recentemente tivemos aqui na tribuna popular da Câmara de Vereadores, claro, era de uma escola do Estado, mas da jovem vir aqui, ser premiada, a apresentação do trabalho em outra região e faltar esse apoio, né? E faltar esse apoio. A gente sabe que o município de Novo Hamburgo, historicamente, tem uma relação melhor com a questão da educação do que tem tido o nosso Estado, com algumas dificuldades bem consideráveis relacionadas a incentivo, a patrimônio de escolas. Tá aí, né, lutamos recente pela questão do Pasqualini, o que dirá nesses outros incentivos. E que a Câmara possa auxiliar nas escolas municipais, de fato, com um recurso e esses jovens possam também
premiados e levar à frente, né? Porque o trabalho da iniciação científica, da pesquisa, muitas vezes esse aprimoramento talvez eles até vão ter em outros momentos, quando vão para a área do Estado, no ensino médio, ou numa escola privada, ou mesmo depois numa universidade. Mas antes disso, fomentar, né, a pesquisa, fomentar a participação do jovem, essa construção do conhecimento relacionada de fato, pesquisa e tudo que envolve a pesquisa é bem importante. Então, ver que nós encaminhamos e os vereadores todos, houve unanimidade na aprovação do projeto e vamos daqui, não sei, a gente aprovou, mas mais à frente, certamente, como tivemos o vereador Mirim, esse ano aprovado pela mesa diretora, projeto, quer dizer, aprovado pelos vereadores, mas encaminhado pela mesa diretora, assim como outros projetos com incentivo mesmo à participação dos jovens, à participação das crianças. Bom, no dia 23 a 27 de outubro vai acontecer a Mostratec aqui na FENAC, né? Mas a seleção desses jovens cientistas vem através dos jovens que vão mostrar os seus trabalhos, né, na Mostratec. A seleção vai ser feita desses jovens que tiverem seus trabalhos apresentados lá. Né, na verdade, os jovens vão ser ganhadores do prêmio que é organizado lá na Mostratec, né? A Câmara vai premiar estes jovens que forem vencedores lá da Mostratec, né? Então, importante dizer também, viu, que esse prêmio do cientista júnior, ele acontece entre as escolas do município de Novo Hamburgo, né? Então, é uma maneira da Câmara também, vamos dizer assim, incentivar, né, a produção e o desenvolvimento tecnológico das crianças da nossa rede de ensino, né? Bom, nós temos aqui, além de vereador, secretário, né, da mesa diretora, jornalista, também um escritor. E nesta semana teve o lançamento, no dia 26, de 2 livros, Alemães no Brasil e A Morte, Antigas Tradições e Suas Representações no Sul do Brasil. Como é produzir tanto? Com tanto trabalho, vereador. Pois é, o tempo livre ficou reduzido desde que chegamos aqui na Câmara, mas, de fato, continuo pesquisando e continuo escrevendo. E a ideia é sempre de preservar e de compartilhar essas histórias, né? Tá aí, os que me ladeiam aqui estavam presentes, o vereador Nasso, né? O nosso coordenador Jaime, o nosso colega Betinho já teve em outras oportunidades, então eu fico muito feliz de a gente ter no lançamento, ter tido assim em torno de 200 pessoas que acompanham e também de outros municípios, muitos também da administração e aqui do Legislativo, colegas nossos presentes. E de fato eu vejo que ter hoje um acervo de 37 mil fotografias antigas de imigrantes alemães e descendentes, 350 mil nomes de genealogia, descendentes também desses imigrantes, é um acervo ímpar, é um acervo que não tem um valor que a gente possa colocar financeiro, porque ele é cultural, ele é amplo. De fato, muitas vezes existia uma única fotografia, né, do início de um bairro, do início de uma localidade, de uma cidade, e colocar isso nos livros e compartilhar, né, com esses temas, eu digo que é a melhor forma de preservar essas histórias. E assim, a morte, que é um capítulo, como as famílias tratavam a questão do luto, não é um tema fácil de tratar, é um tema meio que tabu até hoje, falar em morte. E Alemães no Brasil, um tema mais geral, um tema, dizemos, desde porque eles vieram para cá, como foi o desenvolvimento aqui, né, e episódios da nossa história, porque eu digo assim, é importante esse reconhecimento dessas pessoas que deixaram um legado, né, religioso, cultural e na indústria, econômico, e depois vieram, assim como outras etnias, que ajudaram a formar esse país continental e maravilhoso, que com todas as dificuldades, a gente luta aí por um país melhor e afinal é o nosso país, somos brasileiros e a gente não foge da raia, e é por isso que a gente está aí, sempre pelos debates, pelos projetos e por várias ações. Parabéns, vereador. Obrigado.
Também temos, vai começar a tramitar na casa, um projeto de lei 113 de 2017 que vai denominar um largo público Sebastião dos Reis. O senhor conhece essa pessoa? Com muito orgulho. Eu pedi o Sebastião dos Reis, meu pai, foi vereador na casa de 83 a 89. E nós estamos até inaugurando uma nova forma de denominar espaços públicos, né? Vai ser o primeiro largo público que terá em Novo Hamburgo, assim como já tem vários largos públicos em Porto Alegre, Largo Bruno Gleno Pérez, enfim, tem outros. O Largo dos Açorianos, dos Zumbi dos Palmares. E eu reservei esse espaço depois que a gente conseguiu, a prefeitura resolver o problema jurídico que existia entre a Rede Ferroviária Federal e o município, que é toda a extensão onde passava o trem antigamente. E o pai foi um dos idealizadores daquela praça que existe entre a 13 de outubro e a Rua Itu, na Avenida 1º de Março. Então, agora que isso foi resolvido, eu pedi que os vereadores Gerson Petef e Raul Cássio, que são meus amigos de infância, que conheciam bem o pai, para eles fazer essa homenagem. Eu vejo que o senhor fala de certa forma até emocionado, né? Porque eu sou novo na cidade, mas já ouvi falar do seu pai, né? Do trabalho que o seu pai desenvolveu aqui. E eu acho que isso é importante. Viu, Jaime? Eu até me emociono junto com o Beto, né? De ver a voz dele embargada falando do pai, porque o meu pai ainda está vivo, né? O meu pai foi 6 mandatos vereador aqui nessa Câmara, né? Foi presidente da Câmara, foi prefeito interino, foi secretário municipal. E a gente tem uma história de identificação, né? Acho que para o Beto ocupar uma cadeira aqui também, isso é muito simbólico, porque em 2013, quando eu tomei posse como vereador aqui, eu olhava para o meu pai ali me assistindo na tribuna, no plenário da Câmara, isso me deixava mais emocionado do que qualquer outra coisa, né? Parecia que, embora, vamos dizer aqui que eu gosto mais do meu pai do que da minha mãe, né? Mas parece que eu enxergava só ele aquele dia ali, né? Não só porque a gente tem, assim, uma afinidade física, mas é por essa relação, né? Então, te parabenizar, viu, Beto? Justíssima homenagem, o teu pai foi uma personalidade muito importante aqui da nossa cidade, né? E que bom poder, assim, vivenciar junto contigo esse momento, né? Com certeza vai ser aprovado por unanimidade aqui no plenário e a gente fica feliz porque a política, ela está sujeita a tantas coisas negativas e pejorativas e a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Que quando a gente tem o privilégio de poder, né, participar de momentos tão importantes, tão bonitos e que vão eternizar pessoas que foram tão importantes aqui para o nosso município, isso é um motivo de satisfação e de orgulho para todos nós, né? Eu tenho certeza que posso falar aqui em nome dos 14 vereadores, né, dos 13 vereadores, na verdade, e da vereadora, porque realmente esse vai ser um momento único e com muito merecimento, né? Então, parabéns, né? E que isso aconteça o quanto antes aí para a gente poder cada vez mais eternizar, né, a memória daquelas pessoas que foram fundamentais para o desenvolvimento, né, da cidade de Novo Hamburgo. E agora vendo o Netinho emocionado, eu me recordo, tem algumas cenas, né, que a gente leva assim para... Na primeira vez que você assumiu aqui como suplente, né? Você foi lá e fez o teu juramento, entregou os papéis, mas estava tão emocionado, né? E assim, eu estava tão perto, porque sentando ali à mesa, né? E eu vi teus olhos assim como estão agora, mas assim com essa emoção, porque a gente sabe a luta que é para a gente chegar, né, a ocupar uma cadeira, a estar no legislativo e a representar a comunidade. A gente sabe o quanto isso é importante para ti, para as pessoas que confiaram no teu trabalho, suplente nesse momento, mas lutando aí um titular no futuro, né, caso você concorra novamente.
E assim, essa dupla emoção, né? Porque a gente sabe que teu pai foi legislador aqui, foi vereador, auxiliou bastante em vários debates, em várias situações do município. E assim, esse momento de você estar ali, claro, pelo teu trabalho, mas assim também carregando esse sentimento, esse carinho, né, que teu pai certamente está te vendo aí, né, de estar sempre acompanhando os teus passos, embora não está mais aqui entre nós. Está entre nós no coração, no pensamento, né, e sempre acompanhando aí. Então, parabéns, Betinho, merece. Fico muito grato pelas palavras, fico grato ao vereador Raul Cássio, ao vereador Gerson Petef, que permitiram essa homenagem. E realmente é um reconhecimento muito grande e enche a gente de orgulho, né, todas essas palavras. Obrigado, Nácio, obrigado, Felipe. Bom, senhores, vamos para as nossas considerações finais. O programa está se encaminhando ao final, né? Então podemos começar com o nosso vice-presidente e presidente em exercício. Eu quero saudar mais uma vez a iniciativa desse programa, desse debate, né, já me dizer da importância da gente ter esse momento aqui, né, e que as pessoas possam cada vez mais fortalecer a sua participação, né, porque eu tenho dito que a participação popular é a essência da democracia, né, e a gente precisa fortalecer isso, né, também destacar esse momento que a gente está vivendo aqui na cidade, né, pedir que as pessoas tenham um pouco de paciência também, que as pessoas saibam reconhecer as coisas boas que estão sendo feitas, né? Eu tenho observado de perto assim todo o empenho, toda a dedicação que a prefeita, a sua equipe tem feito para que Novo Hamburgo de fato possa né, avançar, e isso não tira o mérito de todos os governantes que passaram aqui, que deram o seu melhor e que fizeram, né, as suas coisas. A gente tem que parar um pouco de grenalizar as coisas, sabe? Ou é 8 ou é 80, não é assim. Todos têm defeitos, todos têm dificuldades, todos têm qualidade, todos fizeram coisas boas e importantes, e eu acho que a gente tem que olhar para o futuro, né? E Novo Hamburgo está prestes a inaugurar um novo momento, né? Uma nova era, e a gente acompanha isso com entusiasmo, e a gente espera que de fato as coisas possam acontecer assim o mais rápido possível, porque nós temos uma cidade grande, uma cidade que é, vamos dizer assim, rodeada por muitos municípios que acabam também convivendo aqui, utilizando as nossas estruturas, e a gente não consegue, às vezes, dar um atendimento só para a nossa comunidade, né? A gente atende pessoas de todas as cidades. Então, que as pessoas possam também ter agora, né, essa maturidade de deixar os ranços de lado um pouco, né, e olhar com esperança para o futuro, porque eu tenho certeza que muito em breve nós vamos ter, assim, muitas coisas boas, né? Essa revitalização que a gente vai ter no centro, né, através dos recursos do BID, vai ser algo extraordinário, e eu assim, tenho ansiedade para viver esse momento, porque eu tenho certeza que isso vai trazer uma nova cara para Novo Hamburgo, assim como outras obras importantes que vão acontecer nesse período, e a gente realmente está entusiasmado para viver isso. Vereador Felipe. Bem, agradecer, né, porque este programa, de fato, é deixar o debate ainda mais próximo das pessoas que podem acompanhar pela TV, que podem acompanhar pela internet, que podem, né, interagir logo no Facebook, WhatsApp. É isso que a gente precisa, né, nessa casa que nós da mesa diretora já abrimos as comissões, assim como é feito na Assembleia Legislativa, assim como é feito na Câmara Federal. Então, das pessoas poderem acompanhar ainda mais de perto, estarem aqui, né? Já houve uma modificação na época da presidência do vereador Nasson, para os horários das sessões, para que fosse nas segundas à noite. Participação, né? A participação, ela pode se desenvolver. Hoje a tela é muito grande, muito frequente na internet, mas também na participação ativa aqui nos debates e na compreensão também dos temas, que isso é importante. E assim, eu cumprimentar meus colegas, Betinho, Nasson, Betinho que estará diversas outras vezes conosco, certamente, né? E até uma próxima aos telespectadores da TV Câmara, até uma próxima aos colegas, e a você, nosso coordenador, e aqui ao nosso pessoal da equipe da TV e da imprensa aqui da Câmara, que também desenvolve sempre esse trabalho de divulgação. Obrigado, vereador.
Nosso convidado especial, vereador Betinho dos Reis. Obrigado, Jaime, obrigado pelo convite participar desse programa, obrigado, vereador Nasson Felipe, e dizer aos moradores da nossa cidade que nós, agora falando como secretário, né, nós estamos preparando a cidade para um projeto de 50 anos. Nós estamos com muitas obras planejadas para serem executadas, nós temos muito trabalho pela frente e para isso a gente conta com apoio não só da Câmara de Vereadores, como de toda a população de Novo Hamburgo. Nós resgatamos já pedidos históricos dos funcionários, nós estamos resgatando projetos que foram perdidos, nós já entregamos o Parcão, uma obra que estava completamente perdida já, que é feita com recursos do BID, e esse ano é um ano de preparação, é um ano de planejamento para que a gente possa, a partir do início de 2018, dar a toda a comunidade de Novo Hamburgo as obras e os serviços que ela merece. Obrigado pela participação, Jaime. Obrigado, vereadores Nasson e Felipe. Obrigado, vereador. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação dos vereadores Betinho dos Reis, Felipe Cumbral e Nasson Luciano. O Domínio Público é transmitido ao vivo todas as sextas, às 13h30 no canal 16 da NET e é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH. Até a próxima sexta, com mais um tema de interesse da comunidade.